Você é daquelas pessoas que anota quando vai numa palestra, quando assiste alguma aula, algum curso? Pois eu sou. E graças a esse hábito, eu tenho os registros do que eu anotei numa palestra muito importante que eu assisti, de simplesmente o psicólogo que desenvolveu e criou a abordagem da psicologia que eu aplico na clínica, que é a terapia do esquema, o Jeffrey Young. E nesse episódio do podcast, o que eu vou compartilhar aqui são as minhas notas dessa palestra que mudou a forma que eu vejo a clínica e que contribuiu tanto para a formação da terapeuta clínica que eu sou. Eu acredito que esse conteúdo vai interessar muito mais os colegas psicólogos, né, que estão por aí, ou estudantes de psicologia, ou pessoas que realmente gostam de estudar e de saber o que tem por trás da terapia, da psicologia clínica. Mas se tu não for psicólogo, enfim, for simpatizante desses conteúdos, continua sendo super convidado para estar aqui nesse conteúdo junto com a gente. Então, o que aconteceu em 2020? A Weiner, que é uma instituição de psicologia muito séria, que eu admiro muito, tem uma longa trajetória, assim, de muitos anos dentro da psicologia clínica, em clínica mesmo, em formação de terapeutas, em cursos de especialização, curso de formações. A Weiner é uma instituição muito séria, renomada e que tem uma trajetória muito bonita ao longo da psicologia no Brasil. Foi justamente a Weiner que trouxe o primeiro curso de formação em terapia do esquema e eles fizeram então esse congresso. E lá em 2020 eles estavam fazendo o congresso, um congresso muito tradicional da Weiner, né? O congresso Weiner, muito voltado para a terapia do esquema, para a terapia cognitivo-comportamental. E em 2020, naquele contexto, aquele cenário, né, horrível de pandemia, todo mundo trancafiado em casa, o congresso seria presencial, mas eles se reorganizaram e fizeram um congresso online. E aí eles chamaram então o Jeffrey Young, que foi o desenvolvedor da terapia do esquema, para dar essa palestra. E como foi essa palestra, então, né, junto com o Leonardo Weiner, eles fizeram quase que uma supervisão de uma conceitualização de casos da terapia do esquema. E eu fui anotando tudo, eu gosto muito de ver como outros terapeutas falam, como eles se expressam em sessão. Então, eu fiz várias anotações do que o Jeffrey Young falava mesmo, as expressões que ele usava. Foi como uma simulação de um atendimento também em alguns momentos. Então, foi um momento de muita riqueza, de muita preciosidade. E fazendo um parênteses, né, eu já tinha assistido uma palestra ao vivo com o Jeffrey Young, também no Congresso da Weiner, no ano de 2018, mas nesse ano eu ainda estava iniciando na terapia do esquema, eu ainda não tinha propriamente, assim, colocado os dois pés, né, eu estava numa transição de carreira, eu atuava na psicologia escolar, estava indo para a clínica, muito por sentir, assim, essa identificação e ver muita profundidade na terapia do esquema. Então eu assisti aquela palestra lá dele e também conhecia o Andy B. Harry pessoalmente. Foi muito especial e foi um momento muito legal de poder assistir eles ao vivo, mas não são essas notas que eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar dessas notas de 2020. E corta para em 2024, depois de ter já ido em muitos congressos da Weiner, presenciais também, e de ser uma aluna, enfim, de ser essa pessoa, né, envolvida com a Weiner, de ser supervisionanda do Ricardo no processo de certificação em terapia do esquema, ter sido convidada a palestrar no congresso de 2024 com uma temática que eu amo, que tem muito sentido para mim, que foi a assertividade e confrontação empática. Até algumas notas, alguns registros que eu tenho aqui dessa palestra do Jeffrey Young tem a ver com esse tema, confrontação empática. Então, espero que inspire outras pessoas assim como me inspirou também. E fazendo um recorte ainda antes de entrar no conteúdo, mas não posso deixar de lembrar, assim, de registrar aqui também, que nessa palestra que eu dei no Congresso da Weiner, eu tive a honra de dividir o palco com a minha mamãe do coração, a terapeuta Ana Rizon, que é, além de ser uma pessoa que eu amo muito, que é uma grande amiga minha, que a gente se considera mãe e filha de coração, de tanta afinidade, de tanta conexão mesmo que a gente tem, mas ela é uma terapeuta que eu admiro muito, ela é uma formadora também de outros terapeutas do esquema, ela tem uma formação que se chama Muito Prazer Terapia do Esquema, então ela é uma terapeuta que eu já admirava muito e poder dividir o palco nesse grande evento com ela foi assim muito especial e a gente fez uma palestra muito voltada para a confrontação empática. Até se vocês quiserem, eu posso compartilhar aqui como foi os bastidores dessa palestra, os assuntos que a gente tratou, os estudos que a gente usou para construir mesmo o conteúdo da palestra. Então, deixa nos comentários de alguma forma que eu trago em algum outro episódio, de repente, se fizer sentido para mais pessoas. Oi, eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, mestre em psicologia e saúde, sou mãe de um menininho, coisa mais linda do mundo, a criança mais perfeita e amável do mundo todo. Toda mãe diz isso, né? Mas eu sou mãe do Mateu, que me transformou e me transforma todos os dias.
E eu sou apaixonada por entender como a nossa história de vida, como as nossas memórias influenciam na forma que a gente vive hoje, adultos, depois de muitas décadas, muitos anos dos nossos anos iniciais da vida. Esse é o Você Também Se Precisa, é o nosso espaço de reflexão, de escuta e de conexão, um podcast voltado para a gente entender como o que a gente viveu lá atrás, na infância e na adolescência, tem tanta importância nos dias atuais da nossa vida, como isso implica a forma que a gente se relaciona, que a gente enxerga o mundo, que a gente enxerga o futuro, que a gente se sente, e para entender um pouco mais, para refletir em profundidade sobre esses temas tão complexos e ao mesmo tempo tão ricos da psicologia, eu criei esse espaço para a gente poder refletir juntos. Já aproveita para deixar o teu like nesse vídeo se tu estiver no YouTube, para deixar uma avaliação do podcast se tu estiver ouvindo no Spotify ou assistindo aí. E me conta nos comentários como está sendo para ti a experiência dos conteúdos, como eles estão chegando desse outro lado. A primeira coisa que eu anotei nessa palestra do Jeffrey Young foi ser leal e honesto. Isso aqui, para mim, serve para o contexto de terapia, então como terapeuta, mas também na vida, nas nossas relações. E aí eu quero te convidar a pensar o quanto que tu te permite ser leal e honesta com as pessoas que tu convive, com as pessoas que tu ama. Quando a gente está começando, a atender, enfim, é mais difícil, a gente tem um processo de se apropriar dessa lealdade, dessa honestidade. Mas isso faz muita diferença para a gente poder aprofundar com o paciente nos contextos e nos assuntos e nos sentimentos que são necessários a gente aprofundar. E a honestidade, ela faz toda a diferença no contexto de terapia, que não é a gente não ter filtro, a gente sair do papel profissional de autoridade, de pessoa responsável por aquilo ali, até pelo sentido profissional da coisa, mas é no sentido da gente se ouvir, da gente ter autoconsciência e da gente poder entender se a gente não tá forçando a barra, se a gente não tá daqui a pouco dizendo coisas que aquela pessoa quer ouvir, mas sem acreditar muito, ou pensando que é aquilo que a gente deveria falar, é daquela forma que a gente deveria agir, quando a nossa honestidade está em falta. Então, ser leal e honesto é o que vai fazer a gente poder construir relações fortes, relações profundas na nossa vida, mesmo e especialmente num contexto de terapia. E aqui entra algo que a gente vai ver nas minhas outras anotações, mas o Jeffrey Young, ele frisou muito que existem formas da gente falar aquilo que é importante de ser falado. Então, eu vou ser honesta, mas não quer dizer que eu não vou ter cuidado como falar, não vou cuidar o momento de falar, Eu vou cuidar o momento, eu vou entender a forma, vou ter estratégia para falar no sentido de cuidado, no sentido de pensar o que pode surgir, de conectar o que eu vou falar, o que eu preciso falar, ou como compartilhar alguma percepção com o paciente dentro do todo, dentro da conceitualização de caso dele, dentro das subjetividades que tiverem ali. Mas importante de ter esse olhar para a honestidade, Então, isso aqui é importante também de avaliar. Às vezes a gente não está sendo honesta e a gente não tem um vínculo bom com aquele paciente ou com aquela pessoa da nossa vida. E isso já mostra, algumas coisas que precisariam ser trabalhadas, precisariam ser olhadas com relação à nossa postura. E isso, obviamente, vai juntar a nossa vida pessoal, a nossa pessoa, com o nosso lado profissional. Então, se eu, pessoa, não sou transparente, não me permito ter essa transparência das minhas relações, eu, profissional, muito provavelmente também vou me bater aí com essa dificuldade. Claro que não é uma regra, Porque eu posso conseguir até me sentir melhor como terapeuta do que nas relações íntimas, mas tem uma correlação entre o meu mundo interno, Então, como o meu mundo interno vai experienciar essas questões, a honestidade, a lealdade, a transparência, a assertividade. A outra coisa que eu anotei, também dentro dessa forma de falar, ele disse que é muito importante a gente falar de um jeito natural. Então, segundo ele, é importante que a gente fale sem técnicas ou sem ser um jeito técnico. Isso não quer dizer a gente falar sem base, sem embasamento, sem um cuidado técnico
e profissional, mas é a gente transmitir isso de uma forma natural, é a gente não ficar engessado, ou não usar também a abordagem ou a teoria, ou num contexto maior, né, a psicologia como um sentido até de defesa. Então, assim, mas o correto é tal coisa, mas a psicologia diz tal coisa, mas esse estudo diz tal coisa. É a gente poder referenciar quando couber, mas não ficar num contexto de palestrinha, num contexto de psicoeducação o tempo inteiro, né? Então, ele preza muito por isso, a gente falar de um jeito natural, e a gente ter uma relação mesmo mais tranquila. Um outro ponto que eu anotei é expressar o que o paciente faz bem e validar o que ele fez bem, o que ele faz bem, né? Isso aqui também é muito importante ser de um jeito genuíno, sem forçação de barra, sem ser ali confete, né? Ou ficar aplaudindo tudo, mas é a gente poder pontuar de uma forma também natural coisas que genuinamente a gente vê que o paciente faz bem, ou a gente vê que ele agiu bem, a gente poder validar isso. Um outro ponto que eu anotei, ele disse que é importante a gente ser aberto com o paciente sobre o que o paciente quer saber da nossa vida. Então, assim, a gente ter essa abertura, a gente dá um espaço para que a pessoa possa fazer perguntas, ou também ter essa naturalidade. De novo, essa naturalidade na relação. Não se colocar num lugar de perfeição, num lugar de quem sabe tudo, de quem como se já fosse uma pessoa evoluída, no sentido assim, e às vezes os pacientes nos colocam nesse lugar muito voltado aí, muito junto com uma idealização, né? Então é importante a gente ter um espaço, claro, a idealização vai fazer parte, mas a gente ter um espaço de uma relação real. E para isso, às vezes o paciente vai ter algumas perguntas, ou enfim, né? Então a gente ter essa abertura, né? Ter esse cuidado de transparência com o paciente dentro do que for confortável pra gente, dentro do que for ser útil e eficiente naquele contexto ali, né? Então, uma coisa que eu anotei que ele colocou se o paciente pergunta algo da nossa vida, a transparência não é a gente responder tudo, a gente começar a falar muito sobre nós, também ter esse cuidado para não fazer o espaço de terapia ser um espaço gostoso pra gente, né? Algo muito autocentrado, esquecer da pessoa do outro lado, não é isso. Uma coisa que eu anotei, né, dentro disso é como se o paciente tivesse perguntado algo e ele responderia assim: é uma ótima pergunta e eu fico feliz que você a tenha compartilhado comigo. Mas, infelizmente, eu não me sinto à vontade de responder isso. Então, a gente poder ter essa transparência de falar, olha, é uma ótima pergunta, obrigada por compartilhar comigo, mas eu não me sinto à vontade para responder. Ou, eu não sei responder tal coisa, ou não é o momento de eu responder tal coisa, ou eu entendo que não faria sentido responder tal coisa. Enfim, achar a nossa forma de expressar aquilo que realmente é genuíno. Ter essa transparência com responder coisas que o paciente pergunta não é a gente responder tudo e se abusar ou se invadir. É também respeitar os nossos limites, mas ter transparência na conversa, né? Olha, desculpa, não me sinto à vontade para responder sobre isso. E enfim, se ouvir, né? E ele fala uma coisa muito importante que ficou assim marcada pra mim. Ele diz que é pra gente se pensar como terapeuta, é muito mais como um amigo íntimo daquele paciente. E a gente, como terapeuta, se vê muito mais como um amigo próximo, uma pessoa próxima do paciente do que um bom terapeuta, aquele que vai lá, mais tipo um guru ou um coach ou alguém que a pessoa vai lá, um mentor, né? Não é pra gente se ver nesse nível, se pensar nesse nível de autoridade com distanciamento, né? Claro, tem uma autoridade ali pelo sentido profissional e todo o arcabouço profissional e técnico que o psicólogo vai estar embasado e vai se envolver, mas é para se pensar muito como esse amigo íntimo, e ele fala, né, nessa palestra, como se a gente tivesse conversando na sala de casa com o paciente, como se não fosse um consultório que eu tô ali de jaleco, ou eu tô atrás de uma mesa, dando uma receita, ou dando orientações do que ele vai fazer, o que é certo, o que é errado. Mas a gente se pensar e se ver num lugar de amigo íntimo e também para fazer um raio-x nas nossas relações terapêuticas, né? O quanto que aquele paciente me vê como uma pessoa idealizada, o quanto ele me vê como uma pessoa humana, né, que tá ali com ele, que permite também ele colocar suas imperfeições, que permite ele ter transparência nessa autoexpressão dele. Aí uma parte que eu anotei, né, a paciente diz: eu odeio o final de semana. E aí ele pergunta, né, você não pensa assim porque está sozinha?
Será que tu pensa isso porque tu tá sozinha? Então, poder perguntar, poder ter essa interação de uma forma mesmo transparente, né? A gente poder, às vezes, ir no núcleo daquilo que a gente já tem uma hipótese como forma de pergunta, com cuidado, com respeito, mas deixar as coisas transparentes. Uma outra frase que eu achei muito respeitosa, muito bonita, do Jeffrey Young, ele fala: você gostaria que eu te ajudasse nisso? Então, o paciente daqui a pouco tá lá compartilhando dificuldades, enfim. Você gostaria que eu te ajudasse nisso? Muito diferente de falar, isso a gente tem que trabalhar, isso tá errado, né? Você gostaria que eu te ajudasse com relação a isso? Isso coloca o paciente muito mais num lugar de autorresponsabilidade ali. E aí, uma outra coisa que ele disse, né? Eu te contei que minha mãe era muito fria, que era difícil para mim acreditar que as pessoas queiram me abraçar, estar comigo, uma super autorrevelação, né? E o Jeffrey Young mesmo, ele comenta isso da mãe dele, assim, ele até brinca que não é à toa que ele criou uma abordagem, uma teoria da psicologia, né? Porque ele conta dessa frieza da mãe dele com bastante transparência em palestras, em aulas e também nos atendimentos. Então, poder entender que coisas da nossa história de vida a gente consegue compartilhar, que a gente já tá num lugar de ressignificado ou de poder vivenciar e acessar de uma forma mais tranquila dentro do possível, para poder usar também como recurso terapêutico, né, dentro de cada situação específica. Uma outra intervenção que ele fez, né? Quantas tentativas você fez para isso? Se você ficar fazendo da forma que você anda fazendo, ficando sozinha, você não conseguirá. Você não conseguirá isso somente comigo. E aí a paciente muda de assunto, né? E aí ele fala: me parece que você está evitando, querendo focar no trabalho. A realidade é que você já fez várias apresentações que foram muito boas. E você sabe que o que não está indo bem não é isso, né? Por exemplo, não é o trabalho, são os relacionamentos. Eu sei que o mais difícil para você é estar sozinha e triste por isso. Você não mostra seu lado bom para ninguém. Então, ele tá no núcleo, né, de uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, que evita relacionamentos íntimos, sem muito rodeio, sem deixar a pessoa entrar numa evitação. Aí eu também, dentro dessa paciente, né, ele diz: infelizmente, para se estar próximo de pessoas é preciso ter um pouco de esperança, né, pra gente se envolver com alguém ou pra gente abrir a porta ali do nosso coração para o envolvimento, né, seja amoroso ou de amizade, ou enfim, é preciso ter um pouco de esperança. A gente não tem um pouco de esperança, a gente não faz, né? Outra coisa que ele disse: eu não sinto que você está sendo má ou sem razão, mas que isso te machuca e que está sendo difícil para você. Então, não te acho má, eu não te acho errada, mas eu vejo que tá difícil para ti. Mas eu sinto que tá difícil para ti. Eu não quero que você fique me forçando a conhecer alguém, né? A paciente disse. Daí ele faz uma confrontação: olha, eu sei que você sente assim, mas o que eu quero, mas o que eu penso, aí ele complementa, né? E uma outra frase que eu anotei, que para mim, assim, serve para relacionamento terapêutico, mas também para a vida, eu não quero ter que ficar te lembrando isso. Porque muitas vezes a gente fica num papel de repetição ou de ser a pessoa chata da relação, né? Então, às vezes, uma intervenção legal é a gente poder justamente falar: olha, eu não quero ter que ficar lembrando, eu não quero ter que ficar tocando nesse ponto, não quero ser a chata da história, e realmente isso ser genuíno e encontrar outras formas na relação de falar o que precisa ser falado ou de trabalhar o que precisa ser trabalhado. Então essas foram as minhas anotações, espero que tenha feito sentido aí do outro lado, e me contem aí quem assistiu que não é terapeuta, que tem interesse no assunto, e colegas terapeutas, me contem o que vocês acharam. Muito obrigada por terem assistido até aqui, por terem ouvido esse episódio um pouco diferente. Nos vemos no próximo, um super beijo e até lá!